Primeiro eu vou explicar um pouco sobre a mostra universitária que aconteceu esse semestre. A gente reuniu filmes de produtores independentes e universitários e a gente tem passado nesse semestre e hoje é a nossa última sessão com a Malu Damasio e eu vou pedir para que ela se apresente agora. Ei, gente, não sei se vocês vão estar me ouvindo muito bem, porque eu tô esperando o ônibus para voltar para casa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Tá dando? sim, Desculpa, é porque não teve jeito. Acabou tudo que bem. agarrou aqui. Eu sou jornalista, gente, e estudo design gráfico na UENG. Trabalho com jornalismo, hoje eu trabalho mais com edição de texto, mas na época do meu TCC, eu fiz ele porque eu estava muito, muito ligada à educação, assim, eu trabalhava no Guia do Estudante, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas... E aí, eu e a minha amiga, a gente queria muito, muito fazer algum projeto que tivesse a ver com isso. E aí, eu já tinha sei lá, uma revolta acumulada com o vestibular, essas coisas assim. E a gente aproveitou a oportunidade para pegar pessoas que estivessem passando por cursinho. A minha amiga Ana, que também fez o documentário comigo, ela teve a experiência de cursinho, eu não tive. E aí a gente queria pegar o ponto de que o cursinho não só ele causa danos, o cursinho vestibular em si, né? Não só causa danos psicológicos na pessoa, mas ela também pode ficar mais 1 ano, 2, 3. E é um sistema excludente. Aí, enfim, mais ou menos a ideia do filme. E como que foi esse processo de criação? Assim, eu vi que vocês gravaram em São Paulo e em Belo Horizonte também algumas cenas. Então, eu morava em São Paulo na época, eu fiz faculdade na USP, mas eu namorava um cara aqui de BH. Então, eu também tinha amigas que moravam aqui e tal. A gente foi para Campinas para gravar coisas, para São José dos Campos, aqui para BH. Assim, é meio sofrido, porque é tudo com o nosso dinheiro, né? E o nosso equipamento. A faculdade, assim, emprestava um tripé pra gente, uma coisa meio que assim. Mas a gente achou personagens que toparam participar em situações diferentes. A Paula, que é a daqui de BH, ela é minha amiga. Então, ela topou participar e eu vim para cá para gravar com ela. Já a Roberta, a gente conheceu indo no cursinho popular. E a Juliana, uma amiga nossa que morava em Campinas, indicou ela. Falou, ela topa participar e tal. E aí foi isso. E como que foi o processo de produção? Vocês tinham muito material bruto, assim, porque eu acredito que vocês devem ter gravado muito, né? Assim. Nossa, eu nem sei quantas horas de gravação eu tenho. A gente fez muitas gravações, porque o TCC em si, lá a gente é igual na UENG, a gente não pode fazer TCC em grupo, em dupla. Então a gente teve que fazer 2. Esse é um deles que a gente fez. Então a gente gravou, o processo durou 1 ano e meio. Desde o momento que a gente teve a ideia, não tinha a disciplina de pré-TCC. Aí a gente começou a filmar mesmo assim antes, porque a gente sabia que ia demorar o processo. E aí acabou que realmente foi demorado. Eu tive que ficar mais um semestre na faculdade, a gente teve que ficar mais um semestre para fazer, porque a gente não conseguiu finalizar o documentário. Mas a gente achou que valia a pena acrescentar mais personagens, acrescentar aquela especialista, a educadora Maria Paz, a gente não tinha entrevistado ela, então a gente não tinha uma pessoa que falasse
dessa forma, com um viés mais da pedagogia sobre o que é o que é o vestibular, como que esse processo de seleção poderia ser substituído. Então, eu gosto muito da entrevista dela, eu acho que valeu a pena a gente ter ficado um pouquinho a mais. Eu ia até te perguntar como que vocês chegaram a conhecer ela, assim, porque eu achei as falas dela incrível, assim, no documentário, pontuou muito, sabe? Olha só, a gente foi pesquisar no banco do Lattes, tipo isso, assim, o vestibular, não sei o que, a gente foi lendo Lattes dos outros, aí a pessoa que pesquisava que tinha uma pesquisa mais próxima do que a gente queria tratar no nosso documentário, era essa pessoa, era a Maria Márcia. Só que ela morava em Campinas, e ela é professora da Unicamp, e a gente não conseguiu encontrar com ela em Campinas, ela custou para responder o e-mail, tipo, a gente mandou e-mail para ela e para mais uns 2 professores. Aí, um dia, a gente já tinha até desistido de entrevistar ela, pensou, vamos tentar outra pessoa, a gente vai fechar sem. E aí ela falou, eu tô indo para São Paulo, vou ficar no hotel tal, vou estar lá de manhã, vocês querem me entrevistar? Aí a gente foi, a gente tipo, desmarcou tudo, pediu para sair do trabalho para conseguir ir, mas eu achei que valeu muito a pena, porque a gente pesquisou no Lattes, eu não sabia que ia ser, nossa, que ela ia ser tão legal, sabe? Acho que eu fiquei muito impressionada, assim. E a Ana também, a gente gostou muito da participação dela, e acho que foi essencial, né, para costurar também o documentário com a narrativa que a gente queria. Sim. Não, foi total isso. Muito, eu achei muito massa as falas dela, assim, a presença dela no documentário mesmo. E sobre a captação de imagens, como que foi acompanhar a rotina das meninas que estavam fazendo o vestibular, assim? Rapidão, que eu vou só entrar no ônibus. Tá. Pronto. Então, primeiro, a gente foi no cursinho popular da CEPUSP, que é aquele que a Roberta estudava, né? A Roberta já até formou esse ano, inclusive. A gente foi lá. Primeiro, a gente fez para uma outra disciplina, um mini documentário sobre o cursinho. E aí a gente acabou conhecendo ela e a gente foi e começou a entrevistar ela. Ela topou fazer o documentário com a gente e tal. Só que ela morava muito longe do centro, de onde ela estudava. Aí a gente pensou, vamos dormir na sua casa um dia para filmar a sua rotina. E ela deixou a gente dormir lá, né, em casa. A gente foi no Grajaú, era tipo assim, sei lá, umas 2h30, sabe, de transporte público. Eu, por exemplo, agora estou voltando da cidade administrativa, que é super longe da minha casa. Era bem mais longe, assim, ela pegava vários transportes para ir. A Juliana, a gente ficou na casa dessa minha amiga em Campinas, e aí a gente encontrava com ela, fazia gravação e voltava no mesmo dia. Que foi assim, a minha amiga teve que pedir, ela estava trabalhando num lugar já fixo, CLT, ela teve que pedir liberação do trabalho para ir e tal. Eu era freela, então eu conseguia ainda dar uma a colocar na minha agenda, né? Isso. Mas a gente quis acompanhar elas, igual a gente acompanha também a Juliana indo para o cursinho. A Paula também a gente acompanha aqui em BH no cursinho, né? Na Porta do Soma, e na casa dela. A gente quis fazer isso porque a gente queria mostrar a rotina dessas pessoas, né? Porque é um documentário sobre quanto essa rotina é exaustiva e o quanto o processo é excludente. Então,
Mas elas toparam, super foram. A Roberta, nossa, a gente dormiu lá, jantou na casa dela. Foi super legal. Assim, elas foram muito solícitas. E como que foi fazer? Você fez jornalismo, né, que você falou. E como foi fazer jornalismo e pensar esse filme assim dentro da faculdade? Então, a gente queria... A gente não estudava na a grade curricular, não tinha muita coisa de cinema, televisão, assim, tinha umas matérias, mas elas eram meio passadas rápido, sabe? Uhum. E aí a gente queria fazer alguma coisa de jornalismo audiovisual para ter a oportunidade de ter feito um trabalho disso, tanto para o currículo quanto para futuros trabalhos e tal. E aí o que a gente quis pegar de história jornalística disso, né, além do retrato das personagens, também tem a problematização da questão do cursinho, né? Então a gente conversou com professor de cursinho, diretor, pedagoga de cursinho, psicóloga, que é esse trabalho, o trabalho jornalístico, que é muito no documentário de procurar as fontes, igual eu te falei que eu procurei no Lattes a Maria Márcia, foi um custo para achar as outras pessoas também. Eu mandei e-mail para todos os cursinhos de São Paulo, pedindo para a gente licença para a gente gravar lá. Vários nem responderam, outros negaram. O Poliedro aceitou, aí a gente foi gravar lá. E a gente fez algumas cenas no cursinho da Juliana. O ACPUSP também, que é o cursinho popular, aceitou, eles já foram o primeiro a aceitar, o primeiro que a gente entrevistou. Mas eu acho que o processo jornalístico está na escolha das fontes, na escolha das pessoas que estão participando no discurso que a gente quer passar, né? Porque é um documentário que tem um objetivo de problematizar o cursinho, de problematizar o vestibular, que não é igual para todo mundo, não é o processo, não é igual para todo mundo, né? Obviamente, para quem teve acesso a escolas particulares, caras, e educação, tipo, é bem mais fácil dessa pessoa ter acesso até a um cursinho bom, enfim. Coisas que já são até tratadas no documentário. Acho que a parte jornalística mesmo é de entrevistar, assim, e escolher as fontes. Agora, a parte audiovisual, que era o que a gente queria, a gente tentou, nossa, a gente passou muito aperto. Nossa, mas eu achei muito bom a escolha do tema. Como que vocês chegaram nessa escolha assim? Você falou um pouquinho disso no início? Você retoma um pouco na escolha desse tema? Retomo. Então, eu e a Ana, a gente trabalhava com educação já, e eu acompanhei, eu sou de Ipatinga, aqui de Minas, né, no interior. Eu acompanhei, na época que eu estava em Ipatinga ainda, um cursinho que se instalou na cidade, ele chegou na cidade e começou a fazer o marketing pesado do cursinho. Só que, como é uma cidade não muito grande, né, não tinha ainda essa linguagem de cursinho, essa competição dos cursinhos, assim, mais as escolas competiam, tipo, a gente é a melhor escola. Não existia essa rivalidade, né, que o cursinho fomenta entre as pessoas e tal, e isso aí começou a existir. E eu vi muitos amigos mudarem para lá, depois esse cursinho abriu uma turma de terceiro ano, e eu não mudei, mas eu vi vários amigos mudarem, tipo assim, eles botavam outdoor pela cidade inteira. No caso da Ana, ela fez cursinho por um ano, e aí ela teve depressão, ansiedade, e a gente, como a gente trabalhava no Guia do Estudante, tanto ela quanto eu, que o Guia do Estudante é uma publicação, né, da Abril, é no site,
né? E tinha também as revistas, mas na época que a gente estudava já não tinha revista mais. Mas, assim, é um site com materiais, com simulados, materiais de apoio, um site todo gratuito para os estudantes que não tinham acesso, principalmente, a um material de cursinho, alguma coisa assim, pago, conseguirem se preparar para o vestibular. Então, era um tema que estava muito perto da gente, sabe? Sim. Então, foi isso. E você falou que você gravou algumas cenas dentro de aulas, dentro de cursinhos, né? Como que foi a experiência de estar lá dentro gravando e também ao mesmo tempo, né? Não assistindo, mas vendo ali aquela aula? Ai, foi estranho, né? Porque a gente sabia que a gente ia falar mal. Tipo assim, essa é a verdade. A gente já chegou lá no poliedro assim, putz, nós vamos falar mal, a galera tá tratando a gente mal bem. Mas e também na aula, né, a gente estava tentando não pegar o rosto dos alunos, porque tem isso, né? Você tem que pedir autorização, tem que entregar um termo para todo mundo que participa, enfim. Mas até que foi tranquilo, assim, eles deixaram a gente gravar, aquele mesmo professor que a gente gravou a aula dele, né, o Ricardo Calçada, ele depois conversou com a gente, né, e ele mostra muito a visão do vestibular, do cursinho, né, ele fala sobre separação de turmas, né, e ele acredita nisso também. Então, é uma coisa sempre meio estranha você ir falando com as pessoas. Quando você vai fazer uma matéria jornalística, assim, mas... Enfim, é isso. E sobre o tema do seu filme, eu acho muito atual, assim, principalmente agora, com a pandemia, eu acredito que muitas pessoas perderam esse acesso à educação, né? E para você, qual que é a importância do seu filme agora, atualmente, assim, no contexto que a gente tem vivido? Nossa. Realmente, muita gente perdeu o acesso à educação e a vontade também a disposição, né? Porque não é só a disposição, é condição de você ter um ambiente favorável para você estudar, ter um apoio familiar, ter alguma estrutura de apoio, né? E a gente ficou um tempão estudando de casa. E acho que ele mostra um pouco de como esse processo é desigual, é excludente, né? Como que o vestibular você faz uma prova, tanto que o Enem desse ano, não, do ano passado, né? Teve uma abstenção gigantesca, foi muito grande. Muitas pessoas que se inscreveram não foram e pouquíssimas pessoas se inscreveram. Eu acho que na edição anterior tinha sido 9 milhões, algo assim, e dessa vez foi tipo 6. Eu não lembro direito os números, mas foi uma queda muito brusca. E isso reflete também como que a gente está, o que a gente tem conseguido fazer, né? O que a gente tem sido capaz de fazer psicologicamente, de ter condição física, financeira também, né? De estudar. Sim. Você ainda continua produzindo no audiovisual, assim? Eu vi no seu canal do YouTube algumas coisas, assim. Olha, não. Não, eu fiz algumas coisas depois no jornal, né? Eu trabalhava no jornal aqui, no jornal Hoje em Dia. Aí eu cheguei a fazer alguns vídeos, mas coisa de celular mesmo, assim, que eu fiz, eu mesma editei, montei porque eu queria. Porque se fosse depender do pessoal, eu só ia escrever.
Eu tenho muita vontade, na verdade, de voltar a trabalhar com audiovisual em algum projeto, assim, tipo um projeto maior mesmo, como o TCC foi, assim, algo que caiba na minha rotina, né? Aham. Que dê para eu fazer e fazer as coisas que eu faço já de trabalho. Mas é isso, a gente fez, igual eu te falei, a gente fez uma série, eu não falei isso, eu falei que a gente fez 2 TCCs, o outro TCC, desculpa, foi uma série de vídeos sobre, ai, peraí, caiu aqui, mas voltou. Foi uma série de vídeos sobre o acesso à educação, iniciativas que eram gratuitas para a população, e que focavam em públicos vulneráveis. Tipo assim, a aula lá na USP tinha um projeto USP da terceira idade, que eram aulas para idosos que não eram, obviamente, não eram estudantes de lá, né, nem para a comunidade, para aula de dança, aula de informática. Outro projeto era um estudo de robótica na escola, numa escola de São José dos Campos, escola pública que a gente foi fazer. Então, nessa época foi a época que a gente eu pelo menos mais produzi no audiovisual, assim. Depois eu acho que ficou um pouco em segundo plano, porque eu fui mais para reportagem escrita, né? Uhum. E como que foi a produção desse documentário para o TCC? Porque você falou que, assim, a faculdade, ela não te deu nenhum apoio, né? Assim, câmera, essas coisas, vocês que tiveram que Assim, virar, né? tá, eu exagerei. Eles deram tripé, vai. Eu não tinha tripé, uai, mas eu não tinha tripé. Eles deram assim, né, empresta pra gente e tal. Ai, peraí, só um minutinho que eu já vou descer do... Tá. Ai. Tava falando no mudo. Tá? A faculdade tinha algumas coisas, tinha câmera, a gente, na verdade, pegou, mas eram câmeras aquelas pequenininhas, assim, de mão, handcam. A gente até usou, mas depois, por uma questão estética, a gente desistiu de usar as imagens que a gente fez, porque elas tinham uma cor muito diferente, ia demorar para tratar, e elas tinham uma cara muito diferente das que eu fiz, das que a gente fez com a minha câmera, que é uma T5i. Que também não é, nossa, grandes coisas, mas naquela época deu muito pro gasto, assim. E a faculdade tinha alguns microfones de lapela, algumas coisas que a gente usava emprestado, assim, e foi... Também tem o apoio do professor, né? Orientador, assim. Desse documentário, a gente não teve muita orientação, Uhum. na verdade, do TCC. Então, foi um pouco da nossa cabeça, sabe? A gente foi fazendo meio que da nossa cabeça, assim, e depois mostrou, sei lá, acho que a gente deve ter tido umas 3 reuniões só, ao longo desse tempo todo, que é 1 ano e meio, né? Acho que a gente deve ter tido umas 3 reuniões só com ele. Então, mas a gente tinha reunião com a outra professora do outro TCC, que também era de vídeo. Então, ela deu uma orientada, assim, tipo, ela dava umas dicas, umas coisas que a gente usava também no documentário. Eu gostei muito do tema do seu filme, porque, assim, o meio de avaliação do vestibular, ele se torna meio que ineficiente, assim, por várias questões, assim, da educação,
do investimento que o governo tem na educação, e acaba que esses cursinhos, o lado estressante também, não só isso, mas já acaba virando tipo um mártir, assim, a pessoa estudar vira um sofrimento, e fora que não é todo mundo, né, que, que tem acesso, né? Que pode parar de trabalhar, que pode é, parar de fazer as atividades, ajudar em casa para Exatamente. ficar por conta de estudar, né? No caso da Roberta, a mãe dela fala com ela que ela tinha que trabalhar e ela ficou tentando convencer ela e conseguiu. Mas, assim, a família teve alguma condição, entendeu? De ela não trabalhar. Ela trabalhava antes de fazer o cursinho. Cara, Mas é um processo muito... Imagina que você pensa que a pessoa fica dedicada 1 ano só para isso, só para aprender um monte de coisa que depois... Muitas dessas coisas são formalidades. Não sim, são conhecimentos que você vai aplicar, são formalidades que você vai aprendendo, né? sim. Durante 1 ano da sua vida. Ou mais, né? No caso da Juliana era 4, da Paula 4 também. Sobre as salas separadas dos cursinhos, eu não sabia disso porque eu não tive a oportunidade de frequentar cursinhos pré-vestibulares, mas eu achei isso como escancara como que o ensino superior no Brasil ele é muito elitista, sabe? É tipo, você divide pessoas, é, segundo vocês, a avaliação de vocês, pessoas que são melhores ou piores, sei lá, assim, de sala. Eu achei isso muito elitista, né? Até você estar nesse ambiente também já é. Acho que tá no mudo. Não acredito, estou falando aqui igual idiota. Eu falei que sim, e que também uma preocupação que a gente tinha era, por exemplo, a Juliana, que é a loira, né, do documentário. Ela era a pessoa que tinha condição de vida melhor e tal, já estava um tempão no cursinho. A gente não queria, tipo, falar como se as coisas também fossem fáceis para ela, porque é uma Uhum. coisa que a gente entrou nesse dilema, assim. Em algum momento a gente falou assim, nossa, será que ela vai ficar como a Patricinha? Tipo isso, assim. A gente teve algumas questões que passaram pela nossa cabeça, assim. Mas de fato, né? A pessoa conseguiu ficar 4 anos. Ai, ó, talvez caia, porque eu vou estar no elevador, eu já tô chegando. Aham. Ai, pronto, estou em casa. Minha cachorra tá reclamando aqui que eu não tô dando atenção pra ela. Ai, desculpa ter começado a falar do ônibus, mas eu vi que não ia ter outro Não, jeito. que isso? Ai, É, pago. oh, meu Deus. É, o Maicon falou que isso já pode ser outro doc. Pagozeira, reclamando. Mas, Ai, mas eu acho que é isso, assim. aham, E uma coisa que eu acho que seria legal de falar é na edição.
do documentário, né? Porque você mesmo até perguntou de material, Aham. de a gente ter gravado tantas horas, assim. Foi muito difícil fazer a edição. Mas eu descobri que era um processo que eu gostava muito, sabe? Foi difícil porque a gente não estava acostumada, aí a gente teve que pegar todas as cenas e fazer a decupagem dela, né? Ver como que a cena estava organizada, o que trazia na cena e tal. E anotar, a gente foi anotando minuto por minuto, minuto por minuto não, né? Segundos por segundos, porque tanto a tantos segundos fez isso, tanto a tanto. E aí a gente pensou um pouquinho na narrativa como a gente queria antes da gente editar, da gente começar a edição. A gente queria mostrar as meninas, queria mostrar elas no cursinho, falar dos problemas psicológicos, dos problemas sociais também e financeiros, e queríamos mostrar o dia a dia do cursinho, depois elas em casa, enfim. A gente foi elencando o que a gente queria colocar, e acho que a entrevista da Maria Márcia veio muito para costurar isso, porque eu acho que ela conseguiu costurar bastante. E depois Aí a gente foi editar. Aí editar, eu que editei quase tudo, assim, eu não filmei tanta coisa, a Ana que ficava mais com a câmera, eu ficava mais entrevistando. Mas eu que editei, assim, eu achei muito... Nossa, muito legal como que um negócio consegue tomar forma depois, assim, você fica tanto tempo... Eu já decorei as falas desse documentário, já sei todas. Mas, assim, você fica tanto tempo imerso ali naquela história, igual a gente também acompanhou elas e a gente deu... Foi muito bom, porque todas elas passaram no final, tipo assim, no quesito final feliz, todo mundo passou e ficou satisfeita e tal, não sei o quê. Mas, enfim, a sua vida também meio que, não sei, eu me senti muito mesclada aquilo ali, sabe? Sobre o cinema universitário, que você acha do cinema universitário? Assim, eu acredito muito sobre a experimentação também, e que o cinema universitário ele traz mais assuntos que não são tão falados assim na mídia, assim, e eu acho isso muito incrível, né? É muito bom, porque na universidade a gente tem liberdade criativa, a gente tem liberdade de discurso, a gente consegue falar as pautas que a gente quer, né? E, por exemplo, o nosso que era um TCC, o TCC é para ser o projeto nosso, né? Que é a nossa cara, que é o que a gente acredita, enfim. Então foi muito legal isso. A gente tinha vontade de escrever o documentário depois em festival, assim. A gente acabou exausta no final, falou, foda-se, nunca mais nem olhar para isso. Mas a gente, por exemplo, a gente pensava em talvez exibir ou postar o documentário como referência no Guia do Estudante, que era onde a gente trabalhava. Só que o Guia do Estudante é da editora Abril. Eles têm uma linha editorial que é o vestibular é necessário, senão não existiria esse site, né? Assim, então tem algumas coisas que a gente não poderia fazer. Você tem que seguir mais ou menos a linha editorial do veículo. Às vezes você vai sugerir uma pauta, você não consegue. É igual, acho que igual nas artes, no design também, às vezes você quer fazer um tipo de trabalho com um tipo de linguagem e você não consegue fazer no seu trabalho, porque não tem muito a ver, sei lá, você trabalha igual eu trabalho no governo, você vai trabalhar no governo e vai fazer uma coisa experimental, não tem muito como, né? Então, eu acho que é a hora que a gente consegue gastar a nossa criatividade o máximo, assim, e também as nossas vontades, né? O que a gente acredita. Teve uma parte do documentário assim, que mais me chamou a atenção, que foi
acho que alguém falou sobre a característica emancipatória do vestibular, assim, que é como se o vestibular fosse, sei lá, um divisor de águas na sua vida e você tem que fazer o vestibular e você nem sabe ainda escolher o que você quer fazer ainda. Eu acho que isso foi a Camila, a pedagoga e coordenadora do Cursinho Popular, que falou. Ela falou até que o Cursinho Popular é uma... Ai, como fala o nome disso, gente? Esqueci. Mas é tipo uma... Não, é um paradoxo, porque você tá lutando, você queria destruição, igual ela fala, a gente queria destruição de todos os cursinhos do vestibular, mas essa é a forma que a gente tem de gratuitamente ajudar pessoas que não têm acesso a um cursinho, né? Ou a uma educação de qualidade. Mas aí, o que é educação de qualidade? Enfim. Mas enfim. É, e, e é um divisor de águas, porque ela fala que muitas vezes, quando você entra e você consegue um emprego, você vai ser a única pessoa da sua família a fazer um curso superior, que você tem que fazer o estágio. E ela fala também que os obstáculos continuam, né? Que ela lembra disso, que é texto em inglês, texto em espanhol, às vezes você não tem moradia, né? A gente sabe muito bem que na UENG a gente não tem, por exemplo, não tem um refeitório, não tem um bandejão, um preço popular para os alunos, a moradia é difícil, o auxílio geralmente ele é pago em dinheiro, né? A USP ainda tem uma estrutura um pouco melhor, assim, de auxílio mesmo, de rede social, assim, exatamente para alunos de baixa renda, tem uma moradia universitária, igual a FMG tem também, mas isso aí também acaba sendo o vestibular não, o ensino superior na vida da pessoa acaba sendo um diferencial e também porque muitas vezes essa pessoa vai ter que às vezes você tem que trabalhar, você não consegue se dedicar tanto àquele estudo, enfim, números. Exatamente. Eu vou abrir agora para perguntas, para quem quiser fazer perguntas sobre o documentário. Amigos, me ajudem, perguntem aí para não ficar Olá. sozinha. Oi. Boa noite, tudo jóia? Ei, boa noite. Prazer. Eu gostei muito do seu documentário, achei muito bom. Tema incrível. Eu sou da VL, da UEM, e participo do Cineclube. E eu queria te perguntar, essa transição, você fez esse documentário, eu acho que eu senti, em relação aos outros documentários que a gente teve, muito dessa pegada de jornalismo, assim, sabe? De você ver que eu fiquei impressionada, porque eu achei que ia ser só as meninas, aí começou a vir psicólogo falar, coordenador de cursinho, eu fiquei assim, gente, que trabalho é esse, assim? Achei uma coisa diferente mesmo de tudo que a gente já teve, porque a gente teve muito trabalho de gente de design também e tal. E mesmo que veio de jornalismo, não era mais assim, era mais experimental. Menos personagem. Entendi. E aí eu queria perguntar, assim, que diferença que você sente tendo saído do jornalismo e agora estando em gráfico, né? Você faz gráfico. Isso. Se você tivesse que produzir algum audiovisual nesse momento, assim, com essa carga que você já tem agora da UENG e com o que você conhece de estrutura da UENG para audiovisual, como é que você acha que isso te influenciar assim, na produção? Olha, a gente está fazendo uma disciplina, a disciplina que para o audiovisual é o cinema, para o AVL é o cinema, né? E para a gente é, sei lá, expressão gráfica 5, uma coisa assim. Mas a gente teve alguns vídeos livres também para fazer. E aí eu vi que eu estava fazendo uma coisa muito mais viajada, assim, muito mais estética. Eu estava prestando atenção muito na cor, em como que é. Ai, sumiu aqui para mim, mas voltou. Na cor, em como que eu ia passar essa coisa visualmente e tal. E embora a narrativa fosse importante,
ela não era a principal coisa, né, do vídeo. Eu acho que, assim, que é que o design tem vindo como uma forma de fazer coisas mais experimentais mesmo para mim, assim, visualmente, porque o documentário a gente até queria fazer. Nossa, a gente pensou em várias coisas que a gente nem sabia fazer e não tinha nem tempo para fazer, sabe? E aí eu vejo que agora no design eu teria condição melhor de trabalhar a cor, de trabalhar os letterings, sabe? De fazer montagens, enfim, de fazer colagem, de fazer intervenções gráficas no que eu tô contando, na história que eu tô contando. E a gente teve pouquíssimo isso, assim, até a vinheta do documentário. Não foi a gente que fez, eu pedi para o meu ex-namorado fazer para mim, ele era do design gráfico, e aí ele fez para a gente, porque a gente não sabia animar, não sabia fazer essas coisas, são coisas que a gente está aprendendo agora, né, no gráfico. E acho que nas artes também a gente aprende, a gente tem uma linguagem experimental, você tem mais referências experimentais, né, das coisas. Olha, eu vou abrir o Zoom aqui no meu computador, talvez eu tenha que trocar, porque meu celular está quase sem bateria. Mas pode falar. Você tá muda. O Pedro Costa perguntou aqui no chat, no TCC de agora, você pensa em expandir o conceito do documentário, acesso à educação, vestibular, etc., mas com a abordagem do design, de alguma forma? Nossa, não sei mesmo, assim, se eu faria outro documentário. Acho que eu tentaria fazer um livro, alguma peça gráfica impressa, por conta de não ter feito isso no jornalismo, né? Muita gente, inclusive, fazia livro no jornalismo, livro-reportagem, no caso. Mas não sei, eu não cheguei a pensar em expandir isso para o design, mas eu acho que é uma minhoca aí que você colocou na minha cabeça, Pedro. Agora eu vou pensar nisso. Ó, acho que é isso. Alguém mais tem mais alguma pergunta, gente? Bom, Malu, a gente vai encerrando por aqui, porque já vai dar quase 7. Sim. Eu queria te agradecer muito essa participação aqui, foi muito boa. E hoje encerrou muito bem nossa mostra. Eu acredito que esse tema ele é muito importante e principalmente agora, depois de tudo que a gente tem passado assim, em relação à educação, né? E como esse acesso ele não chega para todos. E eu queria agradecer muito e perguntar se você quer divulgar as suas redes sociais. Minhas redes sociais são Malu Damasio, com Z, Damasio com Z. Nossa, eu lembrei que eu tranquei minhas redes sociais há pouco tempo, mas eu destranco. Olhem minhas colagens. Ai. Ô, Isa, eu queria te pedir desculpa por ter feito o rolê todo no ônibus e tal, mas acho que o som deve ter ficado muito bom, deve ter ficado um barulhão na cabeça das pessoas. Me desculpem, amigos, mas é o que deu para fazer. E muito obrigada também por darem esse espaço para exibir o documentário. Eu fiquei muito feliz que, assim, eu me lembro de ter comentado com os meus amigos mesmo, mais próximos, sobre o TCC, sobre esse documentário que eu tinha feito, assim, só que eu acho que ninguém viu, assim, eu acho. E foi uma oportunidade que os meus amigos quiseram ver e sei lá, eu também relembrei que é legal o audiovisual, assim, é uma coisa que me
me deu uma animada, sabe? De verdade, assim, e exibir no Cineclube foi muito bacana por isso, assim, eu vi as pessoas vendo por conta própria o documentário. Aqui elas não estão por conta própria, porque eu pedi ajuda e falei, gente, entrem, pelo amor de Deus, para me falar tão sozinha. Mas, assim, acho que eles viram por conta própria. Obrigada, amigos. Obrigada também a todo mundo que viu. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom, a gente que agradece a sua presença aqui, a sua inscrição na mostra, e, enfim, muito obrigada também pelo esforço de estar aqui, né? Obrigada. Eu vou encerrar. Obrigada, gente. O trabalho de vocês é muito importante, sério. Cineclube, ainda bem que vocês são bolsistas do Cineclube, conseguiram levar ele para frente, né? Que ele estava quase fechando, inclusive. Mas muito bom vocês terem levado isso adiante, principalmente durante a pandemia, que é online, né? É meio complexo fazer isso online, ter presença também, todas essas coisas. Eu acho muito bacana que vocês estejam levando isso para frente, muito mesmo. Eu já fui no Cineclube pessoalmente algumas vezes, em 2019, né, que foi quando eu entrei, mas eu acho que ter continuado com ele no online, ter conseguido levar isso, porque é um custo, né? É uma sofrência. Manter as coisas no online, não só o Cineclube, né? Tudo, as relações, a aula, enfim. É isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Vou encerrando aqui. Beijos. Até semestre que vem. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana.